tem para nós nessa manhã de domingo. E nós estávamos ali dentro com o pastor Luiz e ele trazendo uma palavra para nós, quase que eu falei para ele, pastor, para, porque senão o senhor vai pregar por mim, né? A pregação que eu ia falar aqui nessa manhã. Mas isso é porque, assim, quando nós andamos na mesma sintonia, o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala com ele. Nós servimos ao mesmo Deus, e Deus, ele não é um Deus contraditório. A palavra que o Senhor vai falar com o nosso pastor é a mesma que ele vai falar conosco. Então, nós temos que estar na mesma sintonia, nós temos que estar na mesma frequência, na mesma unção. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre habilidades, né? Qual é a sua habilidade? Nós temos tantas habilidades, né? Fazemos tantas coisas, sabemos fazer tantas coisas. Tem gente aí que é 1001 função, né? É tipo assim, lembra da propaganda, Bombril? Da propaganda do Bombril? 1001 utilidades, né? Com tantas funções que a pessoa tem. Mas a mensagem que eu trago nessa manhã é respondendo ao chamado com sabedoria. Apesar das suas habilidades, apesar de tudo que você sabe fazer, o Senhor, Ele não vai te chamar pelas habilidades que você tem. O Senhor não vai te chamar pelo aquilo que você vai fazer, que você sabe fazer. Aquele que chama é aquele que capacita. O Senhor que nos chama é o Senhor que nos capacita. E quando Deus chama uma pessoa, eu coloquei aqui uma pergunta. Quando você é chamado para fazer algo, qual é a sua resposta para aquela pessoa que te chamou? Quando alguém te chama para você poder realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, como é que você responde àquela pessoa a qual te chamou? Muitas vezes nós não queremos fazer, nós dizemos que não podemos, né? Não estamos disponíveis naquele momento para poder fazer. E muitas vezes nós fazemos, e muitas vezes nós fazemos por obrigação, e ainda assim fazemos de qualquer maneira. E eu gostaria de falar sobre um homem nessa manhã que foi chamado por Deus. Um homem que foi chamado para executar uma obra para Deus. Eu já coloco aqui, eu pedi para colocar lá a lâmina. E esse homem, nós vamos ver em Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur. Escolhi especificamente Bezalel. Escolhi especificamente, fala seu nome. Escolhi especificamente neto. Você é escolhido especificamente, o Senhor te escolheu, você em especial. Nós somos escolhidos por Deus em especial. Não existia outra pessoa para o Senhor poder escolher. Da tribo de Judá, enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é êximo artesão, perto do trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encavar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe. Designei pessoalmente. O Senhor designa as pessoas pessoalmente para o trabalho que Ele deseja executar. Filho de Aismaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesas e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios. O altar de incenso, o altar do holocausto e todos os utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finalmente confeccionados, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes.
o óleo da unção e o incenso perfumado para o lugar santo. O artesão deverá fazer tudo conforme eu ordenei. O artesão deverá fazer tudo. E é sobre esse homem que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Sobre Bezalel. Quando nós olhamos para a natureza, olhamos para tudo que o Senhor criou, nós vemos tanta beleza, né? Às vezes é de encabular tudo aquilo que o Senhor criou. De tão belo que é. A habilidade que tem. E o Senhor conferiu ao homem habilidades também. O Senhor conferiu ao homem habilidades para poder criar. Só que o Senhor, Ele cria tudo do nada. Deus tem o poder de criar tudo do nada. Lembra lá em Gênesis, na criação? A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Então o Senhor criou tudo do nada. Talvez não tenha nada. Você não tenha nada, você não vê nada na sua vida hoje. Você fala, como é que Deus pode me chamar se eu não vejo nada? Se não tem nada? Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, Deus cria tudo do nada. Aonde não existe nada, o Senhor traz a existência. Aonde que não existe habilidade, o Senhor vai te dar habilidade. O Senhor vai te capacitar para aquilo que Ele te chamou. E a diferença do homem é porque nós precisamos de algo para criar alguma outra coisa. Deus não precisa de nada, mas nós precisamos de algo para criar uma outra coisa. A nossa inteligência, por maior que ela seja, por maior que seja a tecnologia, por maior que tudo que já se criou até hoje, o homem precisou de algo para ele poder criar alguma outra coisa. Se você vai fazer um bolo, você precisa da farinha. A farinha não foi criada por você, foi criada por outra pessoa. E a pessoa foi lá e colheu o trigo, que foi criado por Deus para poder fazer a farinha. Então ele precisou de algo para poder criar alguma outra coisa. E o Senhor não precisa de nada. O Senhor cria tudo do nada. Nós temos visto falar sobre as 7 maravilhas do mundo, né? E recentemente, o Cristo Redentor entrou para as 7 maravilhas do mundo. Eu não conheço o Cristo Redentor pessoalmente. Mas você que já conhece, você teve a curiosidade de perguntar quem criou o Cristo Redentor? Quem que trabalhou ali? Quais foram os operários que estavam ali? Quando alguém teve que trabalhar para poder criar o Cristo Redentor. Nós não acabamos de falar que o homem não cria do nada. Ele precisa de algo. Ele não surgiu da pedra. E nós não nos perguntamos quem criou aquilo, aquele monumento. Porque nós damos importância no que se tem e não em quem faz. Muitas vezes nós não valorizamos as pessoas que fazem. Nós valorizamos o que é feito. E muitas vezes nós nem fazemos. Nem fazemos e criticamos quem está fazendo. Quem muito critica quem está fazendo é porque não está fazendo nada. Porque se nós estivéssemos fazendo algo, não estaríamos criticando quem está fazendo. E quem faz, erra. Tem o direito de errar. Só não vai errar quem não está fazendo. Eu vi uma história que falou assim, o homem bateu o carro 3 vezes. 3 vezes ele bateu o carro. Aí o outro falou para ele, falou assim, eu nunca bati o carro. Ele falou assim, quanto tempo você tem habilitação? Ele falou assim, eu nunca tirei, não sei dirigir. Então como é que ele vai criticar o outro? Então quem faz, erra, nós vamos errar. Nós vamos fazer coisas que não estão certas. Mas nós estamos fazendo. Nós estamos respondendo aquilo a qual o Senhor nos chamou para poder fazer. E aí, Deus, nesse texto, eu quero voltar ao texto novamente. Deus chama Moisés, eles haviam acabado de sair do Egito. E Deus chama Moisés para uma conversa. Moisés, sobe no monte, vamos ter uma conversa. Senhor, vai ser 40 minutos? Não. Senhor, 40 segundos não, Moisés, vai ser 40 dias. Você vai falar comigo 40 dias, eu vou te dar umas instruções. E Moisés sobe naquele monte e vai ter uma conversa com Deus. E ali, tendo essa conversa com Deus, o Senhor fala para Moisés. Moisés, eu quero morar no meio do povo. Eu vou morar no meio do povo. Senhor, mas como é que o Senhor vai morar no meio do povo? Não, Moisés, eu quero estar junto com vocês.
O nosso Deus não é Deus de longe, é um Deus de próximo. Ele quer proximidade conosco. E o Senhor decide morar no meio do povo, e Ele fala para Moisés: Moisés, você vai construir uma casa para mim. Senhor, o Senhor quer um palácio? Não, Moisés, eu quero uma tenda. Eu quero uma tenda no meio da tribo. Por que no meio da tribo? Porque eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar próximo a vocês. E Moisés começou, vamos conjecturar aqui, né? Moisés começou a pensar: como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que vamos construir uma tenda? Quem vai ser o engenheiro? Quem vai ser o arquiteto? Aonde que nós vamos contratar uma construtora no meio do deserto? E Deus fala para ele: Moisés, não se preocupa. Eu tenho uma pessoa específica que vai construir a tenda. Eu vou te dar o projeto. Aqui está o projeto. E eu já tenho a pessoa que vai construir a tenda. Bezalel. Bezalel é a pessoa específica que eu escolhi para poder construir o tabernáculo, para construir a minha casa, a minha morada. E o Senhor dá o projeto para Moisés completo. Entrega o projeto para Moisés para poder fazer essa construção. E Moisés, ele foi chamado exclusivamente por Deus. Eu quero te dizer nessa manhã: você é chamado por Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Foi o Senhor quem te escolheu. Não foi o pastor Luiz que te escolheu. Não foi a pastora Luciene que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Nós estamos vivendo um momento aqui de muita separação para obreiros. Eu quero te dizer, foi o Senhor que te escolheu. E como é que você vai responder esse chamado? De que maneira que você vai responder o chamado do Senhor na sua vida? Você vai levar ele de qualquer maneira? Você vai empurrar ele com a barriga? Você vai construir uma tenda qualquer para o Senhor? Ou você vai dizer: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso, então eu não vou fazer. Escolhe outro. Eu não tenho capacidade para poder cantar, escolhe outro. Senhor, escolhe outro. Eu não sei falar. Eu não sei fazer nada. Como é que nós temos respondido esse chamado? Nós temos aceitado o chamado do Senhor? Meu irmão, que deixa entrar, deixa o Espírito Santo te convencer nessa manhã que não é homem que te escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Assim como o Senhor escolheu Bezalel, foi Ele que te escolheu. O chamado é do Senhor. Foi o Senhor que te chamou para essa obra. Foi o Senhor que te chamou. E aquele que chama, capacita. Se você não tem capacidade, é dessa maneira que Deus te quer. Porque a glória e o poder e a excelência não vai ser sua, vai ser dele. Porque a capacitação vem do alto. A capacitação vem de Deus. É o Senhor quem faz, não somos nós. Se fosse por mim hoje, eu não estaria aqui não. Eu sou até para poder subir aqui em cima. Mas é o Senhor quem capacita. É o Senhor quem faz. Nós temos apenas que obedecer ao chamado do Senhor. E entrar nos projetos do Senhor, nos planos do Senhor. Aquele projeto que o Senhor entregou para Moisés, foi um projeto feito pelo Senhor. E Bezalel teve que cumprir ele à risca. E não foi o Senhor que entrou no projeto de Bezalel. Muitas vezes nós não queremos entrar no projeto que Deus tem. Mas nós queremos colocar Deus dentro dos nossos projetos. E o chamado do Senhor, nessa manhã, é para cumprirmos aquilo que Ele pediu. Para construirmos a casa que Ele deseja. E Deus, Ele não quer qualquer coisa não, meu irmão. Quando Deus nos chama, nós temos que começar a buscar a sabedoria que vem do alto. Porque na nossa sabedoria nós vamos entregar migalhas para Deus. Nós vamos entregar qualquer coisa para Deus. O Senhor nos chama para fazer algo com excelência. Porque no Senhor há espírito de excelência. E tudo que nós formos fazer para o Senhor tem que ser com excelência. Nós temos que cumprir o nosso chamado com excelência. Porque se nós não cumprirmos o nosso chamado com excelência, nós não estamos respondendo ao Senhor. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor. O melhor para o Senhor.
Charles Spurgeon fala assim que o chamado é uma ardência eloquente na vida daquele que foi chamado. Se você não arde loucamente pelo chamado que o Senhor te deu, e se você é capaz de viver sem Ele, você ainda não foi chamado pelo Senhor para fazer aquilo. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, ele não consegue viver de outra maneira. Ele não consegue fazer outra coisa, a não ser servir o Senhor. Ah, mas eu tenho meu trabalho secular, eu não posso ficar o tempo inteiro na igreja. Também tenho, eu também tenho. Mas o chamado, ele arde no coração. Ele arde no nosso coração. Não existe outro meio. Não existe outras conversas. Aquele que é chamado para o Senhor, ele quer ficar no meio. Ele quer estar sempre com pessoas que falam a mesma linguagem que ele. Eu falo que lá em casa parece que nós não temos outro assunto mais. É só esse. Né? Não fala sobre igreja. Quando você não está falando sobre igreja, você está conversando com alguém, você está atendendo o outro. Mas é isso. O chamado é isso. Ele arde em nós. E nós nos entregamos completamente a isso. Nós temos a capacidade. Então nós temos que ter sabedoria que vem do alto para poder responder a esse chamado. Senão nós não vamos ser capazes de responder. É a voz de Deus que determina a vocação. Eu peguei um escritor que ele fala assim, John Ware, diz assim, que a iniciativa do chamado é divina. É uma solene comunicação da vontade divina. O chamado do Senhor para a sua vida é uma solenidade que o Senhor faz para poder te chamar. Não é apenas aquela solenidade que faz aqui quando vai consagrar alguém. Não é isso. Não é isso. É uma festa. O Senhor faz algo extraordinário quando Ele decide chamar a Vânia, chamar a Luciene, chamar o pastor Júnior, chamar o pastor Luiz. Quando o Senhor decidiu chamá-los, o Senhor fez uma festa, uma solenidade, reuniu os anjos e colocou tudo ao redor e disse, hoje eu chamo você especificamente para a minha obra, para o trabalho que eu designei, para construir uma casa para mim. É isso que é o chamado do Senhor. Moisés foi chamado num deserto escaldante. Eliseu no Ará da terra depois da 10ª junta de bois. Foi após o gado que Amós ouviu Deus dizer, vai e profetiza ao meu povo. Davi está de trás das malhadas. Isaías ouviu o chamado em meio a um canto de lágrimas. O Senhor chamou Isaías no meio do velório. Quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor. Aonde é que Deus tem te chamado? Aonde você está quando o Senhor te chama? E como é que você tem respondido a esse chamado? Isaías respondeu ao chamado do Senhor. Você é capaz de responder ao chamado do Senhor em meio a um canto de lágrimas? Que louco, né? Deus chama um cara no meio de um velório. O rei Uzias era tio de Isaías. E a palavra diz que no ano em que ele morreu, Isaías viu o Senhor. Foi o chamado para a vida dele. E ele respondeu ao chamado. Se ele não tivesse respondido ao chamado, talvez nós estaríamos falando sobre isso hoje? Não. Bezalel recebe uma missão de construir uma casa para Deus. E tem 3 coisas sobre Bezalel. Primeiro, ele foi escolhido. Não foi Moisés quem escolheu Bezalel. Mas Bezalel foi escolhido diretamente por Deus. O Senhor que escolheu. O Senhor falou para Moisés, não Moisés, eu vou escolher. Eu vou te falar quem é que vai construir. Quem vai construir não é o fulano de tal, não é o fulano de tal, não é o fulano de tal, não é o fulano de tal. É esse. Provavelmente, né? Vai que Moisés deu algumas indicações para Deus. Às vezes eu dou as indicações para o pastor Luiz. E ele fala, não. Não, igual a Deus. Não. Mas foi o próprio Deus. O próprio Deus falou assim, Moisés, eu já tenho a pessoa que eu quero que construa a minha casa. Eu já tenho essa pessoa. Essa pessoa é Bezalel. Deus, ele foi escolhido por Deus. Êxodo 31:2.
Veja que escolhi especificamente Bezalel, filho de Ur e neto de Ur, da tribo de Judá. E Moisés, ele confirma o chamado. Deus chama, Deus escolhe, e Moisés vai lá e confirma esse chamado. É igual o que está acontecendo, não é diferente. Não é diferente. O Senhor fala com o pastor, quem que ele designa, e ele confirma o chamado. Olha para mim, Êxodo 35, 30. Então Moisés disse ao povo: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Lá no capítulo 1 nós vemos o chamado, Deus chamando, falando para Moisés que ele queria, era Bezalel. E agora nós vemos o líder Moisés confirmando ao povo que quem vai construir aquela tenda vai ser Bezalel. Eu vou caminhar porque aquele relógio lá está correndo mais que eu. Deus escolhe Bezalel como também nos escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. Muitas vezes é que nós não nos damos conta disso, que nós somos escolhidos do Senhor. E nos tratamos como algo corriqueiro. Às vezes nos fazemos até de coitadinhos, né? Nos fazemos de coitadinho. Ah, mas meu irmão, você é escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. Foi com o Senhor que Deus te escolheu. Foi você. É você que vai fazer. Então, quando o pastor te chega e você te fala para você que é você, aceita a palavra, sou eu que vou fazer. Porque foi o Senhor que te escolheu. Você é escolhido de Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas e cooperam para o bem daqueles que o amam. E eles são chamados de acordo com o seu propósito. Só que nós lemos só a primeira. E sabemos que todas as coisas, na minha fala assim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu chamado. Mas nós lemos só a primeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo ao Senhor, mas eu não respondo ao chamado do Senhor. Como é que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Cadê o restante? Cadê o restante? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e respondem ao chamado do Senhor conforme o seu propósito. Nós temos que responder ao chamado do Senhor conforme aquilo que Ele nos designou para fazer. Independente do que seja. Se Deus te designou para ir lavar lá o banheiro, vai e lava o banheiro. É para ficar na portaria, fica na portaria. É para servir no altar, sirva no altar. Conforme o seu propósito. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem e para o meu bem. Porque nós estamos servindo ao Senhor conforme Ele nos chamou. No propósito que Ele nos chamou. Quando nós entramos fora do propósito de Deus, meu irmão, você vai se acabar. A pastora falou aqui semana passada. Quando nós fazemos algo que não é no propósito para aquilo que Deus nos chamou especificamente, vamos morrer ministerialmente. Nós vamos cansar, vamos fadigar, não vamos dar conta de caminhar. Vai ser pesado, porque nós estamos fora do propósito. Nós estamos fora do projeto. O Senhor chama cada um segundo o seu propósito. Talvez aquilo que o Senhor me chamou para fazer, não é a mesma coisa que o Senhor te chamou para poder fazer. Eu, por exemplo, se falar que eu vou cantar igual o Fernando, acabou. Eu não vou conseguir. Porque eu não sou chamado para isso. O chamado é dele, não é meu. Então eu não posso entrar na paranoia de que eu quero servir naquilo que o outro está fazendo. Então eu tenho que ir segundo o propósito que Deus tem para mim. Segundo aquilo que Ele me chamou para poder cumprir. E quando o Senhor chama, Ele capacita. Nós vemos ali. Jeremias, ele falou assim: não quero, Senhor. Eu não quero. O Senhor fala: Jeremias, eu vou te usar. Senhor, eu sou apenas um menino. Eu sou apenas um menino. E Deus o capacitou. A capacitação vem do Senhor.
Aqui está falando assim, que o Senhor capacitou Bezalel com todo o Espírito, com o Espírito de Deus, veio a capacitação sobre Bezalel. Eu tenho uma versão que fala assim, com o Espírito, capacitei com o Espírito de sabedoria, e inteligência, e criatividade. O Espírito Santo é um Espírito de criatividade. Se você não tem criatividade ainda, meu irmão, começa a pedir ao Espírito Santo para poder colocar criatividade em você. Como é que você vai fazer aquilo que o Senhor te pediu para poder fazer? E Ele vai te capacitar. E muitas vezes nós passamos por muitas lutas nessa capacitação. E nós pensamos que é o diabo. E chegamos a falar que é o diabo que está, né? Nos atormentando, nos querendo tirar. Meu irmão, não é o diabo. É o Senhor te capacitando pelo projeto. Porque da maneira que você está, você não vai poder fazer. Então nós passamos por luta. É Deus nos capacitando. É Deus forjando o nosso caráter. É Deus nos mudando para Ele poder fazer aquilo que Ele deseja com nós. Porque o Senhor já nos vê lá na frente. O Senhor, quando nos chama, Ele não vê da maneira como nós estamos. Ele já nos vê lá na frente, fazendo aquilo que Ele deseja. Mas para isso é preciso passar pelo processo de capacitação. Ninguém muitas vezes vai fazer algo sem saber, não. Ele vai ser capacitado para poder fazer algo. Quando eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar com cabelo, eu preciso de ir lá e fazer um curso para me capacitar para poder fazer aquilo ali. Porque se eu não fizer, eu vou fazer bobagem. Não. Então o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor nos capacita. Ele nos chama, Ele forja o nosso caráter e vai nos capacitar para poder realizar aquilo que Ele decidiu fazer. Isso é o treinamento de Deus. Davi, ele era anônimo para as pessoas. Ninguém conhecia Davi. Ele estava lá, lutando com o urso, com o leão, cuidando de ovelhas, e ninguém conhecia ele. Mas Deus estava capacitando ele para poder matar gigantes. Ele estava sendo capacitado pelo Senhor. E ele achava bom? Você acha bom? Não. Tem dor, tem luta, vai doer. Deus vai tirar coisas que não está bem. Vai arrumar, vai consertar. E vai doer. Mas é a capacitação de Deus. Aquele que é chamado, ele tem que ser capacitado. Você não vai cumprir se você não tiver a capacitação de Deus. O Senhor que nos capacita. Êxodo 31:3. Êxodo 31:3. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Foi o Senhor quem capacitou. Você pode colocar a lâmina novamente para mim? Foi o Senhor que capacitou a Bezalel para poder construir o tabernáculo, para construir a arca, para construir todos os utensílios que tem ali. Ele era orive, sim, ele era orive. Ele já sabia fazer coisas, porque ele era neto de U, e U andava com Moisés. Então ele já tinha algo, já tinha algum entendimento daquilo ali. Mas ele não sabia fazer tudo, ele precisava de ser capacitado pelo Senhor. Ele encheu ele do espírito de sabedoria, do espírito de inteligência, de criatividade, para ele poder construir tudo aquilo ali. Naquela época não existia as ferramentas que nós existimos hoje para poder construir. Era tudo na mão. Era tudo na mão. Ele não existia o Google para poder ir pesquisar de qual modelo que ele ia copiar. Ele tinha o projeto de Deus. O Senhor deu o projeto para Moisés, e ele tinha que cumprir aquilo à risca, da maneira que estava ali. Mas ele teve o Espírito de Deus sobre ele. Nessa manhã é derramado sobre mim e sobre você o Espírito de Deus, o Espírito de capacitação, de criatividade, de habilidade e de sabedoria que vem do alto, para cumprirmos o nosso chamado. Então o Senhor encheu ele do Espírito. Dei a ele destreza e plena confiança. É Deus que nos capacita. Lembra de Moisés e Arão? Moisés não sabia falar. Quem teve que falar por ele? Arão. Muitas vezes você tem que sabedoria para poder lidar com o seu chamado.
Moisés era chamado para falar com o faraó, mas ele não sabia falar. Ele teve que sabedoria para transmitir para Arão o que ele queria falar. Porque muitas vezes há um erro de comunicação. É necessário ter sabedoria. 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Coríntios. Não nos consideremos que somos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de? Não é pela sua própria força. Não é pelo que você sabe. Não é pelo que eu sei. A capacitação vem do Senhor, é Ele que nos capacita. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Não confie na sua força, não confie nas suas habilidades. Não confie naquilo que você sabe fazer. Porque é Deus quem faz. A capacitação venha do alto, venha do Senhor. Não existe serviço sem capacitação, o enchido do Espírito de Deus. Isso tem a ver com unção. Antes de fazermos qualquer coisa para o Senhor, antes de irmos, nós temos que ficar. Para ser cheios do Espírito de Deus. Para não fazermos as coisas na nossa carne. Aquele que é cheio do Espírito de Deus, ele anda conforme a vontade do Senhor. Ele faz as coisas conforme o Senhor designou que ele faça. Então, antes de fazer, nós temos que ser capacitados. E ser capacitado implica em ter que buscar pela unção de Deus. Nós temos falado aqui, o pastor tem falado tanto sobre unção. Sobre a unção. É a unção que vai nos capacitar. É a unção que nos vai dar direção. É a unção que vai colocar-nos no propósito certo. Para fazermos as coisas certas. Porque muitas vezes você pode estar fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. E é a unção de Deus que capacita. É a unção de Deus que dá direção. Então, antes de ir, meu irmão, tem que buscar, tem que dobrar o seu joelho. Tem que buscar pela presença, pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós queremos fazer relaxadamente. Nós não viemos buscar. Nós não queremos obedecer. Nós não fazemos o que temos que ser feito. Negligenciamos o nosso chamado. Às vezes na quinta-feira você pode contar quantas pessoas que tem aqui. Na reunião do Espírito Santo você conta quantas pessoas que tem aqui. Como é que você quer unção se você não busca direção? O chamado não é apenas para poder aparecer, para ter um título, para dizer que você é isso e que é aquilo outro, não. É para cumprir o propósito. E o propósito ele implica em unção, em buscar, em santificar. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele não falou saia não, ficar em Jerusalém. Busca pela presença. Busca pelo poder de Deus. É o poder de Deus que te capacita. É o poder de Deus que me capacita. Eu vou dar uma puladinha aqui porque Bezalel tinha o conhecimento explícito. O que é o conhecimento explícito? Eu estava conversando com a pastora Denise ontem e ela estava me explicando lá e eu peguei algumas coisas dela também. Né? Conhecimento explícito. Bezalel ele tinha conhecimento explícito. Ele sabia já fazer. Ele já sabia fazer alguns utensílios. Ele já sabia trabalhar com ouro. E ele já sabia como que lidava com isso. Mas era um conhecimento que ele tinha, que ele aprendeu. Ele aprendeu, ensinaram a ele o conhecimento explícito. Por exemplo, se você quer fazer um curso de inglês, você tem que fazer uma aula de inglês. Pega uma aula com o pastor Luiz. Você vai aprender inglês. Isso é um conhecimento explícito. É aquilo que você se dedica e vai aprender natural para poder realizar aquilo ali. Bezalel, ele tinha esse conhecimento. Ele já tinha esse conhecimento. Mas Deus deu a ele um conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? É aquele que não se explica. É aquele que é dado verbalmente. E a pastora Denise falou para mim que não... Explica aí, pastora. Apesar da sabedoria explícita, Deus deu a ele um mandato tácito.
Você tem autoridade para poder fazer. Eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência, eu te dou criatividade. É isso que Deus deu a Bezalel. Espírito de criatividade. É aquilo que vai além da nossa capacidade de realizar. Vai além daquilo que você sabe fazer. Agora ele não era mais um artesão. Ele foi o homem que construiu a casa de Deus. Ele não era apenas mais um artesão. Ele não era apenas mais aquele que sabia fazer aquelas coisas. Ele era o artesão. Um homem direcionado por Deus. Um homem que tinha o conhecimento de Deus. Um homem que era guiado por Deus. Não é apenas mais um cabeleireiro, Maciel. É o cabeleireiro, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. É aquilo que vai além da nossa capacidade de fazer. Não é só, eu falo assim, eu não quero ter apenas um salão que cuida apenas da beleza física, eu quero cuidar do interior da pessoa. E eu oro ao Senhor para isso, todos os dias. Eu oro ao Senhor para isso. É aquilo que vai além da minha capacidade. Não é apenas ser um médico, se você é um médico, não é apenas ser um médico, é um médico que vai além da sua capacidade. Quando a medicina diz não, ele coloca a mão sobre a cabeça daquela pessoa e ela é curada. Esse é o conhecimento tácito, é aquilo que vai além da nossa capacidade. Eu já estou caminhando para o final aqui, pessoal. E eu gostaria de trazer isso aqui para o Novo Testamento. Eu gostaria de trazer isso para o nosso Novo Testamento. Neto, você está falando do Antigo Testamento, é verdade. Mas o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Tudo o que acontece no Antigo Testamento é o do Novo Testamento. Você pode abrir comigo em Hebreus 3:6. 3:6. A equipe de louvor já pode subir. Enquanto você abre, a palavra fala assim, que Bezalel obedeceu ao Senhor em tudo. Em tudo. Não foi apenas em algumas coisas, naquilo que convia a ele. Primeiro Deus chama, Deus capacita. E agora Deus exige uma resposta. E a resposta é obediência. É obedecer. É obedecer em quê? Em tudo. Tudo conforme o Senhor designou. Tudo conforme Ele falou para você poder fazer. Não é apenas em algumas coisas, é em tudo. E Bezalel obedeceu segundo a voz do seu líder. Foi o líder que convocou Bezalel. Foi o líder que deu o recado de Deus para Bezalel. E ele obedeceu. Ele obedeceu em tudo conforme foi designado. E muitas vezes nós não queremos obedecer. Nós fugimos. Porque nós obedecemos naquilo que convém. Nós queremos ser chamados, somos escolhidos, mas fazemos aquilo que nós queremos fazer. O pastor convoca uma reunião, vem um ou dois, porque não está na sua vontade, não está no seu interesse. Você tem outros projetos. Você tem que fazer outras coisas. Quando outras coisas ocupam o lugar do seu chamado, o seu chamado ele não é especificamente. Ele não está em primeiro lugar. O nosso chamado ele deve estar em primeiro lugar. Como eu disse anteriormente, ele deve arder em nosso coração. Ele deve queimar em nosso coração. E nós devemos obedecer. É a obediência, é a nossa resposta ao chamado do Senhor. Ele te chama, Ele te capacita e nós, como ouvimos e como nós temos a consciência, nós obedecemos aquilo que o Senhor nos chamou para poder fazer. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. E se mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Segue o outro. Até o 6. Por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a sua voz. Bezalel ele construiu uma tenda para o Senhor. Ele construiu uma tenda provisória. Jesus Cristo veio e construiu casas. E nós somos casa do Senhor, habitação do Senhor, morada do Espírito Santo. Você talvez era uma casa em ruína, mas o Senhor, Ele te edificou. Ele edificou essa casa para fazer morada. Jesus Cristo é o nosso Bezalel perfeito. E nós somos morada do Senhor.
Eu gostaria que você ficasse de pé. Talvez você tenha um chamado do Senhor e você tenha relutado contra isso. Você tem relutado ao responder aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Muitas vezes você tem deixado a dúvida entrar no seu coração. Mas eu, Senhor, por que sou eu que vou fazer? Eu não tenho capacidade. Ah, chama fulano, ele é melhor do que eu. Ele é melhor do que eu. Mas o Senhor te falou nessa manhã. Eu te chamei a você, especificamente a você, Gustavo, a você, Carla. Eu chamei especificamente, não tem outro, é você. Outro não pode fazer aquilo que você foi chamado para poder fazer. Mas o Senhor exige uma resposta de nós nessa manhã. O Senhor pede uma resposta. Que nós lhe dê uma resposta. Qual é a sua resposta para o Senhor nessa manhã? Como que você vai responder ao seu chamado? Quem sou eu? Deixa o Senhor falar com você através dessa canção. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa manhã. Não era a escolha de o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa manhã, porque você precisava de ouvir que você é escolhido do Senhor, que você é chamado do Senhor, que Deus conta com você. Quem sou eu? Não se distraia, meu irmão, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você. Seja sensível à voz do Senhor nessa manhã. Isso é questão de obediência.